Vamos lá, de volta ao nosso curso preparatório de matemática para você que vai fazer o técnico integrado do Cefet RJ, tá bom? Trazendo agora uma questão que caiu no último processo seletivo, questão de número 15, e é uma questão que envolve matemática aplicada à física, certo? Lembrando que você que tem interesse no Cefet RJ também tem que estudar física para essa prova, hein? Bacana! Não deixa entrar no nosso grupo, que lá, além de aulas de matemática e português, você também recebe aulas de física. Beleza. Olha aí, questão de número 15 diz o seguinte: a velocidade escalar média é definida como o quociente entre a distância percorrida. Então, a velocidade média você representa por V índice m, e isso aqui é delta S, que é a distância percorrida, bacana, e o intervalo de tempo. O intervalo de tempo se representa por ΔT. Esse delta representa a variação, tá? Variação de S, ou seja, variação de espaço. O espaço aqui está em inglês, tá? Isso acaba sendo definido como distância percorrida. E esse delta que representa a variação, ΔT, representa a variação de tempo. Beleza. Levado para percorrê-la e é representado por essa fórmula cá está, tá bom? Para uma distância constante, então vamos prestar atenção. Isso aqui vai permanecer constante. Não vai mudar o valor, certo? Para uma distância constante, a velocidade média e o tempo decorrido ou percorrido são grandezas inversamente proporcionais. Sim, à medida que esse cara aumenta, esse aqui diminui. É só você pensar, por uma mesma distância, você está lá com o carro, certo? O seu pai, sua mãe está com o carro. Por uma mesma distância, se você aumentar a velocidade, o tempo para percorrer esse caminho, essa distância, diminui. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Da mesma maneira, se você diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar para você percorrer essa mesma distância. Tranquilo, isso são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. É sempre o inverso. Beleza, dessa forma, se aumentarmos a velocidade média em 25%, o tempo ficará, você vê as opções aparecendo para você. Então vejamos, o que eu pensei aqui, ó, a maneira que eu pensei, essa velocidade média vai mudar. Ela vai aumentar em 25%. Então ela vai passar de Vm para 1,25 Vm. Vamos entender o que está acontecendo. Vm e 1 Vm é a mesma coisa. Se teve um acréscimo de 25%, legal, você trouxe esse 1 Vm, ó, vamos entender o que é esse 1,25. Você trouxe esse 1 mais 0,25. Realmente, se eu pegar 1 e somar com 0,25, eu vou chegar em 1,25. Da velocidade média, beleza. O que esse 1 traz? Esse 1 traz o que você já tinha, no caso, a velocidade média. Fechou? E esse 0,25? Esse 0,25 é 25% em representação decimal. O que é 25%? É 25 dividido por 100. Na hora que você pega 25 e divide por 100, você anda com a vírgula duas casas à esquerda. Ó. Ela estava aqui, andei uma, andei duas. Então 0,25 é a representação decimal de 25%. Fechou. Então legal, velocidade média aumentou de 1, teve um acréscimo de 25%, aumentou de 1 para 1,25 Vm. Certo? Eu, a partir daí, recorri à fórmula. Mas de que maneira? Olha aqui como que eu recorri a essa fórmula, certo? O Vm não é mais o mesmo Vm. Ele mudou, teve um acréscimo de 25%. Então ele passou para 1,25 Vm. Então no lugar desse cara, olha lá, no lugar desse cara eu vou colocar esse, porque houve um acréscimo, certo? Então, nessa nova situação, onde a velocidade aumentou em 25%, ou seja, ela passou para 1,25 Vm, o meu ΔS continua o mesmo, bacana, e meu ΔT,
ele vai sofrer uma modificação. Por enquanto nós vamos deixar quieto aqui, ó. Eu vou chamar esse novo ΔT de ΔT linha, só para diferenciar em relação a esse ΔT inicial, tá? Porque nós vamos ter que mudar esse cara aqui. Você já vai perceber o que é que vai acontecer. Beleza, vou fazer o que agora? Multiplicar em cruz ou multiplicar cruzado. Então você pode reescrever esse cara que está aqui como ele dividido por 1, tá? Sem maiores problemas. Então vejamos, 1 vezes ΔS. Ou seja, aquela distância percorrida é quem? 1,25 Vm multiplicado por ΔT. Só que esse ΔT eu estou chamando ele de ΔT linha, porque vai ter que ter uma modificação no tempo. Por que vai ter que ter uma modificação no tempo? Porque a velocidade aumentou em 25%. Automaticamente essa velocidade aumentou, significa que para percorrer essa distância, o tempo diminuiu, não é o mesmo, certo? Então, para esse ΔS, que é constante, permanecer exatamente do jeito que está, o que eu vou fazer? Vou transformar esse 1,25. Vem comigo aqui para o canto, para a gente poder pensar nessa situação, tá? O que é 1,25? É 125 dividido por 100. Você vai me dar razão. Na hora que eu pegar 125 dividido por 100, a vírgula está aqui, porque esse cara é inteiro. Andou uma, andou duas. Então, realmente, esse 125 dividido por 100 é 1,25. Fechou. Bacana. Vamos simplificar, para a gente poder ter uma outra visão disso aqui, ó. O máximo divisor comum entre 125 e 100 é 25, certo? Você pode pegar, dividir por 5, dividir por 5, você pode fazer a conta do jeito que você quiser, mas saiba que o máximo divisor comum, ou seja, o maior cara que divide 125 e 100 ao mesmo tempo, é 25. 125 dividido por 25 nos dá 5. 100 dividido por 25 nos dá 4. Então, escrever 125 sobre 100 é a mesma coisa de escrever 5 sobre 4. Beleza. Então, no lugar desse cara, 5 sobre 4... Vm multiplicado, presta bastante atenção. A fórmula, do jeito que ela foi dada aqui, eu concluo que ela é ΔS igual, se eu multiplicar em cruz aqui, ou cruzado, você vai ver que esse ΔS sozinho é o produto desses dois caras, ou seja, Vm multiplicado por ΔT. Legal. Deixa isso aqui quieto, certo? O que eu estou tentando fazer? Estou tentando reescrever a fórmula, porque a fórmula não pode mudar. Ela é uma única fórmula, certo? Estou tentando reescrever a fórmula para que eu tenha ΔS, tem que aparecer Vm multiplicado por ΔT. Então eu tenho ΔS, eu tenho Vm, certo? Eu tenho 5 sobre 4, presta bastante atenção, beleza? E eu tenho ΔT linha, ele é um ΔT multiplicado por um cara que eu ainda não sei quem é, um cara que eu vou colocar aqui, de tal maneira que na hora que eu fizer as contas, eu tenho que chegar aqui de novo, porque a fórmula não mudou, certo? Beleza, esse cara é esse aqui, ó, 4 sobre 5. Opa, vamos entender. Esse novo tempo, a gente já concluiu, a velocidade aumentou em 25%. Se a velocidade aumentou em 25% para que eu percorra uma mesma distância, o tempo vai diminuir. A velocidade aumentou, então vou fazer em menos tempo. Beleza. Então, esse menos tempo, ou esse tempo menor, ele é um percentual do tempo original. Bacana. E esse cara, esse ΔT linha que eu chamei aqui, que é o tempo posterior, ele tem que ser igual a esse cidadão aqui. Por quê? Pelo seguinte, você está vendo que tudo aqui é multiplicação? Você tem um 5 sobre 4 enchendo o nosso saco aqui. Não pode aparecer 5 sobre 4, tem que aparecer Vm vezes ΔT. E aí tem um 5 sobre 4. Como é que você faz esse cara desaparecer? Você coloca o inverso dele, ó, 4 sobre 5. Por quê? Multiplicação da expressão inteira. Você vai pegar o 4, dividir por 4. Já era. Você vai pegar o 5, dividir por 5. Já era. Na hora que você for reescrever isso aqui é Vm multiplicado, ó, só sobrou Vm, beleza, multiplicado por ΔT. Que é exatamente
essa expressão que eu tenho originalmente, certo? Cheguei no resultado do exercício? Ainda não, porque eu tenho que pensar em um detalhe. Qual detalhe? O que eu precisei usar aqui? Coloquei em verde para vocês. 4/5. Então, o tempo final ele é 4/5 do tempo inicial. Ele diminuiu. Diminuiu. Era um tempo, a velocidade aumentou, o tempo tem que diminuir, né? Para essa mesma distância que está fixa. Esse aqui está fixo, é constante. Legal. 4/5 é a resposta do exercício. Mas o que é 4/5? Se você pegar 4 e dividir por 5, pode fazer as contas aí. Isso aqui representa 0,8 ou 80%. Beleza? Vamos ler a pergunta do exercício novo. A pergunta é: o que aconteceu com o tempo? No caso aí, se eu fiquei com 80% do que eu tinha originalmente, rolou o quê? Uma redução de 20%, uma redução em 20%. Resposta correta para esse exercício, letra B de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu retorno em breve com mais aulas para o Cefet RJ. Até!